O espaço é um dos ambientes mais impressionantes e, ao mesmo tempo, um dos mais assustadores que existe. Um lugar que desafia não apenas a lei das físicas, mas também da nossa própria compreensão sobre o universo. Um ambiente misterioso, extremamente violento e repleto de fenômenos que parecem impossíveis de acreditar. Ao longo das últimas décadas, cientistas, astrônomos e agências espaciais vêm explorando essas imensidão e durante essa busca fizeram descobertas que desafiam a lógica. E nesse vídeo você vai conhecer as descobertas mais aterrorizantes sobre o espaço. Imagine estar observando o espaço como um outro dia qualquer e de repente captar um sinal desconhecido e incomum, um sinal que até cientistas experientes ficaram sem entender o que significava esse sinal. Isso aconteceu em 15 de agosto de 1977. Naquela noite, o radiotelescópio, o Big Air da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, captou um sinal de rádio extremamente intenso vindo do espaço. O sinal durou apenas 72 segundos, mas aqueles poucos segundos foram suficientes para transformar esse evento em um dos maiores mistérios da astronomia. Dias depois, enquanto analisava os dados impressos pelo telescópio, o astrônomo Jerry Ehman encontrou uma sequência completamente diferente de tudo o que já havia sido registrado. Surpreso com a intensidade do sinal, ele circulou os números na folha de papel e escreveu apenas uma palavra ao lado: "Uou!". E foi essa anotação pela qual esse fenômeno ficou conhecido até hoje. O sinal parecia vir de direção da constelação de Sagitário, uma região do espaço rica em estrelas semelhante ao Sol. Desde então, cientistas tentaram encontrar novamente essa mesma transmissão, mas sem sucesso. O sinal nunca voltou. Ninguém sabe com absoluta certeza o que produziu aquela transmissão. Alguns pesquisadores acreditam que possa ter sido um fenômeno natural extremamente raro. Outros sugerem que o sinal pode ter sido causado pela reflexão de ondas de rádio em um objeto de sistema solar.
por uma outra origem ainda não totalmente compreendida. E existe também a hipótese da possibilidade de ser aquela transmissão tenha sido enviada por uma civilização extraterrestre. E se essa civilização extraterrestre mandou esse sinal para nós, qual é esse sinal que significa? Esse é um caso real que ganhou muita repercussão. O ano de 2003, a primeira missão espacial tripulada da China, o astronauta Heng Liyi, foi enviado para essa missão. Todo o planejamento e cálculos estavam todos corretos para uma viagem ao espaço. Tudo estava indo muito bem, mas eles se surpreenderiam o que ia acontecer após chegar ao espaço. O astronauta relatou ter escutado um som completamente incomum enquanto orbitava a Terra. Segundo ele, o ruído parecia alguém batendo na parte externa da cápsula, a centenas de quilômetros da Terra, sem ninguém ao redor. A primeira reação foi imaginar que havia algum problema na nave. Yang procurou a origem do som, inspecionou o interior da cápsula, mas não encontrou absolutamente nada. O mais intrigante é que, ao retornar à Terra, os engenheiros analisaram todo o sistema da espaçonave e não encontraram nenhuma falha que pudesse explicar o ocorrido. Anos depois, outros astronautas chineses afirmavam ter ouvido som semelhante durante as missões espaciais. Até hoje, não existe uma explicação definitiva sobre esse ocorrido. Alguns especialistas acreditam que o ruído possa ter sido causado pela dilatação térmica da estrutura da nave, provocada pelas mudanças extremas da temperatura no espaço. Outros sugerem que as vibrações estruturais podem produzir sons inesperados dentro da cápsula. Mas, independente da origem, imagine estar completamente sozinho no vazio do espaço e ouvir batidas vinda do lado de fora da nave. É o tipo de experiência capaz de deixar qualquer pessoa em estado de choque. Existe uma história que circula há décadas e que até hoje desperta curiosidade em milhões de pessoas. Um objeto desconhecido estaria orbitando a Terra, e esse objeto estaria orbitando a Terra muito antes do primeiro satélite construído pela humanidade. Esse suposto objeto ficou conhecido como satélite Cavaleiro Negro. Segundo a teoria, ele estaria orbitando a Terra há milhões de anos, observando silenciosamente o nosso planeta. A história ganhou ainda mais força em 1998,
quando astronautas da missão STS-88 da NASA fotografaram um objeto escuro flutuando acima da Terra. As imagens rapidamente se espalharam pelo mundo. Para muitos, aquele seria a primeira fotografia de um misterioso satélite de origem desconhecida. Mas a explicação oficial é diferente. Segundo a NASA, o objeto fotografado era apenas um cobertor térmico que havia sido desprendido durante uma atividade espacial e acabou sendo registrado pelas câmeras antes de afastar da nave. Mesmo assim, isso não impediu que a teoria continuasse crescendo. Ao longo dos anos, diversas histórias foram associadas ao chamado Cavaleiro Negro. Alguns afirmam que ele intercepta sinais de rádio. Outras dizem que ele seria uma antiga sonda extraterrestre enviada para observar a Terra. No entanto, até hoje não existe nenhuma evidência científica que confirme a existência desse satélite como um objeto de origem desconhecida. Mas o fato daquele objeto estar orbitando a Terra sem algum motivo e ainda por milhões de anos, podendo levantar a hipótese de que uma civilização muito avançada estaria estudando ou analisando o planeta Terra. Tudo isso que você viu não são histórias de fiação, são descobertas reais, feitas por telescópio, satélites, sondas espaciais e missões que passaram décadas explorando o universo. Sinais que ninguém conseguiu explicar. Objetos que desafiam a nossa compreensão. Tudo isso representa apenas uma pequena parte do universo conhecido. Os cientistas estimam que o universo observável contenha centenas de bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões ou até trilhões de estrelas. E mesmo com toda a tecnologia que desenvolvemos, ainda conhecemos apenas uma fração desse imenso cosmo. Isso significa que nesse exato momento podem existir fenômenos ainda mais estranhos, objetos ainda mais assustadores e descobertas que simplesmente ainda não fomos capazes de encontrar. Talvez o maior mistério do espaço não seja aquilo que já descobrimos, mas tudo aquilo que ainda permanece escondido na escuridão do universo.